Olá pessoal, bom dia, bem-vindo a mais um vídeo. Quero agradecer a todos por estar fazendo parte desse canal. Estou muito feliz com o canal, a repercussão que todo mundo tá tendo, né? O canal tá tendo, e agradecer a todos por estar fazendo parte do meu canal. Quero mandar um abraço a todos, que Papai do Céu abençoe todos vocês. E assim, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque não vai ter pescaria, não vai ter comida. A gente vai falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história. A gente vai falar sobre a minha biografia, né, pessoal? Espero que vocês gostem. Fiz aqui uma colinhazinha para não ficar nada de fora, né? E assim, vai ser um vídeo bastante interessante. Por quê? Porque muita gente me conhece, muita gente sabe quem eu sou, mas não sabe da minha história, né? Então eu acho assim que vai ser bacana eu fazer esse vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha história, né? Sobre meus pais, eu nasci em Fortaleza, né? Sou natural de Fortaleza, tenho 35 anos. Mas assim, a minha história começou aqui, né? Num bairro, não era nem bairro, era um, como se dizia na época, e hoje em dia ainda fala, né? Que o nome do lugar era Alto da Balança. Era uma favela que existia, que logo meus pais, quando vieram pra cá, pra Fortaleza, eles foram pra esse lugar, assim, e passaram a maior parte do tempo lá, nesse lugar. E aonde a gente mora atualmente, que é em outro bairro que é chamado Cidade dos Funcionários, o bairro mesmo em si se chama Vila Casomba, né? E na época que meus pais vieram pra cá, eu era pequeno, eu já tinha nascido, né? Nesse lugar chamado Alto da Balança. Eu não sei onde é, mas assim, meus pais arrumaram esse terreno aqui com o pessoal, aí fizeram uma casinha, foram fazendo, e nesse período eu era muito pequeno, não lembro muito bem, mas assim, eu sou filho de agricultor e pescador, né? A minha mãe era agricultora e também pescava, meu pai a mesma coisa. E assim, logo depois, com o tempo que eu tinha assim, mais ou menos acho que uns 6, 7 anos por aí, 8 anos, fui morar em Jaguaruana com os meus pais. E lá foi a maior parte da minha vida, assim, que eu tenho uma lembrança que foi um lugar bom. Por quê? Porque eu tive contato muito assim com os animais, com os bichos, porque eu gosto muito, né? E na época lá que a gente morava, a gente foi morar num lugar chamado Bela Vista. Os meus pais aqui em Fortaleza, eles trabalhavam assim, não tinha emprego certo, né? E meu pai trabalhava limpando rua para o governo, mas a minha mãe, aí nesse serviço meu pai conheceu um pessoal que estava aqui na Assembleia fazendo uma manifestação, que era o pessoal do Sem Terra. Aí esse pessoal convidou meu pai para ir para lá, porque eles iam invadir uma fazenda lá e ia dar terra, né? O pessoal foram com esse intuito. Aí a gente foi tudo junto, meu pai me levou. Eu lembro que na época que a gente chegou lá em Jaguaruana, à noite a gente ia numa estrada, era uma estrada carroçal, tudo escuro. Um trator puxando uma carroça, e um monte de família em cima, dentro dessa carroça, um monte de gente, um monte de burundanga, o pessoal com as mudanças, né? Porque as coisas que o pessoal tinha era roupa, e lá ia se virar. A gente, pessoal, depois que meu pai foi para esse lugar, que era tipo a casa da fazenda desse lugar, foi que ficou mais difícil ainda pra gente, porque até então, quando tava todo mundo junto, era tudo em comunidade. A comida era feita para todo mundo, a carne era assada para todo mundo, mas era assim, matava um animal. E depois que a gente foi para esse lugar, era uma casa de fazenda, era muito grande, tinha 9 quartos nessa casa. E para cada quarto foi uma família.
era uma família. E assim, a maioria dessas pessoas que já estavam lá, já tinha casa na cidade de Jaguaruana, aí ia para essa casa só durante o dia e à noite voltava para suas casas. E a gente não, a gente ficava lá porque era nossa casa. Não tinha energia, não tinha água. Na época que a gente foi para lá não era época de inverno, não chovia. E assim, os meus pais já eram de lá, né? E assim, meu pai foi muito batalhador, porque para sustentar a gente ele pescava, ele caçava, né? Fazia armadilha. E eu lembro assim, tudo que ele ia fazer eu tava junto. Por isso que eu aprendi muita coisa com ele, né? Minha mãe era muda. E assim, eu tive pouco tempo com ela. Por quê? Porque logo quando a gente foi pra lá, foi que eu fui crescendo. Eu lembro que teve um ano que a minha mãe plantou, né? A gente plantou algodão, feijão, melancia. Aí a gente não tinha nada. Foi com a colheita desse algodão, desse feijão, foi que a gente começou a melhorar um pouco de vida. Porque meu pai vendeu o algodão, né? O feijão ele vendeu. Foi aí que deu pra gente. Meu pai juntou esse dinheiro, comprou 2 vacas. Aí com essas vacas ele foi comprando mais vacas, né? O governo liberou uma ajuda para poder comprar mais grão para poder plantar. E assim, esse foi o começo, né? Assim, da nossa vida lá em Jaguaruana. Só que quando eu tinha 10 anos, mais ou menos eu passei lá uns 3 anos, eu acredito que foi uns 3 anos. Assim, quando eu completei 10 anos para 11 anos, a minha mãe adoeceu, né? Ela teve um câncer. Até então, assim, na época eu não entendia, né? Aí a gente voltou para cá, veio eu e a minha mãe para cá, para Fortaleza. E assim, meu pai ficou lá só, morando só com o meu outro irmão, né? Porque eu sou de uma família de 7 irmãos. Eu sou o mais novo da família. E assim, só quem foi eu, que eu era o mais novo, e o meu outro irmão que era um pouquinho mais velho do que eu. Os outros já tinham sua vida, já eram já maior de idade, e assim já tinham, cada um já tinha seu rumo, né? E pessoal, aí quando a minha mãe veio pra cá, a gente veio morar na casa que a gente já morava antes, né? Que logo no começo eu falei. E assim, quem morava aqui era meu outro irmão, chamado César. Morava 3 irmãos, mais 3 irmãos, que eram o João, o Dedé, o César, e veio eu, né? O outro ficou em Jaguaruana, que era o Pepeta. Aí, pessoal, minha mãe não teve melhora e acabou que faleceu, né? Ela teve um câncer, né? E faleceu. Isso eu com 11 anos de idade. Aí com isso meu pai ficou lá e tudo, né? Eu fiquei por aqui e até então não voltei mais, né? E assim, pessoal, aí minha mãe faleceu, né? Ela era deficiente auditiva, né? E não escutava, né? Mas assim, eu posso lhe garantir assim que ela era uma mãe super protetora, muito amável. Ela não deixava ninguém passar por cima da gente, por mais simples e humilde que a gente fosse. Ela sempre foi uma mãe que eu assim, eu sou suspeito de falar porque é minha mãe, né? Mas pelo que as pessoas falavam e falam até hoje, a minha mãe era uma super mãe, né? E assim, em um outro vídeo eu posso estar falando, né? Assim, da história dela, do meu pai e tudo. Mas para não ficar um vídeo tão grande, eu vou continuar com a história e mais depois eu falo um pouquinho mais sobre ela, assim, a história e tudo. E enfim, aí aqui eu tive o meu irmão, depois que a minha mãe faleceu, meu irmão começou a cuidar de mim, né? Foi ele que tomou a frente e eu agradeço muito a ele, né? O César. Porque assim, depois que a minha mãe faleceu e ficou a casa de herança, né, para os meus irmãos. Aí assim, você sabe, pessoal, quando uma família, a base de uma família é pai e mãe, né? E assim, a minha mãe faleceu, eles ficaram lá e tudo. Aí acabou que com o tempo cada um seguiu seu rumo, saiu da casa, né, onde todos viviam
e foi seguir o seu destino. E ficou eu e o meu irmão César nessa casa, né? E até então a minha vida deu início. Então, pessoal, esse foi a minha biografia, né? Um pouquinho da minha história. E assim, né, pessoal, que depois eu vou fazer um vídeo falando sobre como foi que eu formei a minha família, né? Que eu acho que é uma das coisas mais fundamentais na vida de uma pessoa. É fundamental na vida de uma criança, de um adolescente, de uma esposa, de um pai, né? Você ter família, você ter uma estrutura, você ter uma base de pai, mãe e o mais importante, né, a educação. Porque se você não tiver uma boa educação, uma boa formação, né, de ter amor, carinho, dar punição na hora certa, como dar. E assim, em um outro vídeo eu vou estar falando sobre isso, né, vou estar falando sobre como foi que eu e a minha esposa a gente se conheceu, falar um pouquinho da nossa história, que eu acho que todo mundo vai gostar também, foi muito legal. E é isso, pessoal, obrigado por assistir esse vídeo, sou muito grato a todos, né, que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem, que vocês curtam esse vídeo, né, que é mais um vídeo para vocês e por vocês, né? Que Papai do Céu possa abençoar cada um de vocês, a família de vocês, que nunca falte alimento na nossa casa, né, pessoal? Nunca falte saúde e o resto a gente corre atrás, né? Deixe o seu like, compartilhe e até o próximo vídeo, né, pessoal?